Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do seminário, da comissão organizadora. Dizer que é um prazer estar nessa mesa, né, com o Davi, com o professor Eve. E aí eu vou trazer um pouco aqui as minhas reflexões, até que ponto eu consegui avançar na pesquisa. Vou pedir licença para ler alguns trechos e aí vou projetar aqui algumas imagens, né? Acho que é um momento interessante esse de poder trazer, né, as reflexões que foram feitas até o momento e abrir aí para um diálogo que eu acho que vai ser bem produtivo. Como o professor mencionou, meu trabalho é orientado pela professora Simone. Trata da figuração da mulher no romance de 30, considerando os aspectos formais, investigando a relação com o contexto social, cultural e histórico do Brasil no período da publicação dos romances. São as personagens de Os Corumbas e Rua do Siriri, de Amando Fontes, publicados em 1933 e 1937, Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz, publicado em 1937 também, e de A Estrela Sobe, de Marcos Abelo, publicado em 1939. A análise busca refletir sobre a figuração da mulher nas obras citadas, buscando traços de continuidade e ruptura com a tradição romanesca. A pesquisa sobre autores, obras e contexto social tem por objetivo propiciar a reflexão sobre o modo como se constrói a forma narrativa dos romances. As questões como a caracterização do romance proletário e do romance intimista, a figuração do fracassado, serão aliadas a uma análise da especificidade da mulher dentro do contexto histórico, político e social do Brasil no período. Nossa justificativa se reside numa proposta de enfrentamento dos textos, sem a limitação em trabalhar apenas o que é reconhecido pelo cânone. Para fundamentar essa investigação, se recorre ao modo de análise literária de cada obra e a inserção no contexto histórico, social e político das décadas de fatura. A revisão da literatura nas seguintes abordagens: a teoria do romance, a história do romance na década de 30, a condição feminina na perspectiva literária, e também conta com a análise das obras que discorrem sobre a mulher no Brasil nos anos 30, imaginário sobre a mulher e imaginário sobre a prostituta. O romance da década de 30 tem como um dos seus eixos temáticos o desvalimento. São diversos os retratos dos excluídos socialmente: o proletário, o camponês migrante das pequenas cidades para capitais e a mulher. Na história do romance de 30, Luiz Bueno ressalta que é sempre arbitrária a escolha pela história literária das balizas temporais, que não podem ser vistas com absoluto rigor e que é preciso levar em conta o tipo de traço que se quer enfatizar na análise. O ano de 1933, nos meses de julho e agosto, com a publicação de Cacau, de Jorge Amado, Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, e Os Corumbas, provocam um grande debate em torno do romance proletário. A expressão já era utilizada, que era utilizada anteriormente, passa a ser obrigatória. Cabe destacar que em agosto, mês seguinte ao lançamento de Cacau, Alberto Passos publica um artigo no qual reflete sobre a questão do romance proletário. Passos, que era um intelectual comunista, fazia parte do círculo que se reunia no Bar Central em Maceió, no qual também participavam Graciliano Ramos, Santa Rosa e Raquel de Queiroz. Envolvido em projetos editoriais importantes do Partido Comunista, ou a ele ligados, o editorial Vitória e a revista Para Todos. O pressuposto de Alberto Passos é que a sociedade burguesa estaria no fim e, por consequência, a literatura burguesa agonizava por falta de um campo sadio. Agora eu cito Passos no texto de Bueno, né? Abre aspas. Há uma arte nova, mas essa arte não é simplesmente a renovação do processo de composição, nem dos gêneros, nem das formas. Há uma arte nova como consequência direta da renovação do ambiente social e com íntimas diferenças de natureza que a distancia às léguas dos passados conceitos de arte. Há uma arte ligada ao movimento de emancipação de uma classe, refletindo todos os aspectos de luta por essa emancipação. Uma das questões que eu pretendo investigar é como é possível pensar a emancipação nas obras, nos romances que eu trabalho na tese. A obra do escritor Amando Fontes, como seu caráter documental, ressalta aspectos importantes para pensar a sociedade brasileira no período. O romance Os Corumbas narra as mazelas sociais e morais vividas por uma família de imigrantes que culminam na mercantilização do corpo das mulheres jovens. Rua do Siriri, romance posterior, de 1937, consiste em um mosaico de histórias de vida de meretrizes de Aracaju que vivem em uma mesma casa de prostituição.
Na obra de Fontes, a temática da marginalidade perpassa a vida sertaneja e operária e combina no meretrício. No romance de contornos naturalistas, o desvalimento é causado pela seca. E aí um trecho dos Corumbas, né? Tão violenta foi a seca de 1905, o que o capim cresceu e secou no leito esturricado dos ribeiros, assolou tudo, matou tudo. João Piancó, doente, não pôde salvar as reduzidas criações e morreu de desgosto. Geraldo, a esse tempo, já tinha 3 filhos. Lutou contra a miséria o quanto pôde. Joséfo o ajudava dia e noite, mas tiveram de desanimar, como outros tantos. Perceberam que só lhes restava o recurso de desertar, fugir para sempre daquele torrão maldito. Venderam as galinhas, os 2 cavalos, a roça há pouco plantada. Como ninguém quisesse lhe comprar a casinha, e com suas próprias mãos haviam erguido, deram-na para morar a uns compadres. Em Os Corumbas, o agravante do nascimento das filhas mulheres, na visão da família, implica uma restrição maior às possibilidades de provento. E aí eu sinto um trecho do romance. Eles, abre aspas, eles consideravam uma verdadeira calamidade e a cada momento repetiam o fato da providência lhe haver enchido a casa de mulheres. A escassez de recursos faz com que toda a família trabalhe, inclusive as crianças. Embora na família retratada, as mulheres representem maior força de trabalho na moenda e no corte da cana-de-açúcar, no preparo da mandioca para a feitura de farinha e na lavagem de roupas, o trabalho não é legitimado pela fala dos pais. O feminino como sinônimo de calamidade é reiterado. Embora os Corumbas tenham ajudado a balizar a produção romanesca na década de 30, poucas análises sobre a sua fatura se debruçam sobre a especificidade feminina, o mesmo podendo ser afirmado sobre as outras obras do período, que configuram denúncias das mazelas sociais afligidas às mulheres. No caso de Fontes, a especificidade dialoga com os problemas que assolavam o operariado sergipano na era Vargas: a exploração do trabalho infantil, a ausência de direitos trabalhistas, as condições perigosas e insalubres em que os operários trabalhavam, e a repressão contra todos aqueles que se mobilizassem contra a ordem trabalhista nas fábricas. O desvalimento, na primeira obra do autor, pode ser pensado como precursor da decadência moral, econômica e social das mulheres de Rua do Siriri, romance posterior. Rua do Siriri começa com a mudança das mulheres de vida fácil, entre aspas, para a rua que dá título à obra. A narração consiste em um retrato humanizado de mulheres à margem da sociedade aracajuana das primeiras décadas do século XX e compreende um questionamento sobre a modernidade e o semelhante processo excludente de parcelas da população, em especial as mulheres, por meio de práticas legitimadas pelo Estado. Se a prostituição é o horizonte em Os Corumbas, em Rua do Siriri é um olhar de dentro do cotidiano das meretrizes. A decadência total das personagens femininas é fato diário, e o desvalimento maior para as mulheres estaria então na doença e na morte. Fim da trajetória da maioria das meretrizes pobres. A construção das personagens femininas condensa os dilemas morais de uma sociedade que aspira à modernização, ao mesmo tempo em que legitima o que há de mais tradicional acerca dos papéis sociais desempenhados por mulheres e homens. A condição feminina polarizada em mulher da, abre aspas, mulher da vida, mulher de porta aberta, mulher pública e, abre aspas, rainha do lar, ou ainda como observa Bueno, na oposição entre namorada e prostituta, é remanescente de meados do século XIX, conforme ressalta Margarete Hago em Os Prazeres da Noite, Prostituição e Códigos da Sexualidade em São Paulo. Nesse estudo aprofundado, a historiadora afirma que a prostituição seria uma forma desviante de comportamento, a exemplo do adultério feminino, que coloca em risco as bases da família nuclear. Hago destaca ainda que o termo prostituição é construído no século XIX a partir de uma referência médico-policial. Abre aspas, a fala da Margarete. Fenômeno essencialmente urbano, inscreve-se em uma economia específica do desejo, característica de uma sociedade que predomina as relações de troca e que todo um sistema de codificações morais que valoriza a união monogâmica, a família nuclear, a virgindade, a fidelidade feminina, destina um lugar específico às sexualidades insubmissas. Fecha aspas.
São tempos de mudanças que se inseriram na conjuntura da vitória capitalista e da apologia de uma nova vida. Tempos marcados pela transição do escravismo ao capitalismo na sociedade brasileira. Disciplinarização do lazer, combate à licenciosidade e privatização das paixões. Ao lado da expansão econômica e material, da vitória do trabalho livre e diferenciação social, surgiu um outro lado da modernização e exploração dos prazeres, com a perseguição de um modelo de vida gestado na Europa, expandido pelo mundo como fruto da vitória da burguesia e do capital. Da unidade econômica mundial que se estruturou ao final do século XIX, fez parte um novo comércio, o comércio do prazer, e uma nova mercadoria, a mulher, bem de consumo e produção, cuja demanda expandiu-se como consequência de uma determinada moral e de uma determinada estrutura social vigente. Rua do Siriri constitui um mosaico de personagens que exercem o meretriz em uma região periférica de Sergipe. A escrita de Fontes busca perfazer um retrato humanizado das mulheres à margem dessa sociedade e questiona a modernidade e seu processo excludente de parcelas da população. Além da construção ficcional, a marginalidade também pode ser pensada na medida em que a obra de Armando Fontes comparece na história da literatura brasileira, uma vez que seu nome fica relegado a um segundo plano, mesmo tendo sido considerado um grande romance no ano de sua publicação. Cabe ressaltar a observação de Debrando da Canal em do texto O Romance de 30, obra mais recente que se propõe a discutir o romance de 30 como um todo. Embora o livro tenha recebido algumas críticas por tratar-se de uma coleção cujo objetivo é introduzir alguns assuntos, cuja limitação pode ser observada na abordagem do romance social, que privilegia a busca do típico em detrimento do que é dissonante, o grande mérito da obra de Dacanal reside na recolocação fundamental de Os Corumbas como um romance que ajudou, sobre vários aspectos, a balizar a nossa produção romanesca da década. Como mencionamos anteriormente, Luiz Bueno inquieta-se com o ano de 33 e a publicação de Cacau, Serafim Ponte Grande e Os Corumbas, destacando que esses 3 livros provocariam um grande debate em torno do romance proletário. O debate foi grande e se estendeu sem perda de entusiasmo até meados de 1935 e catapultou o Cacau e Os Corumbas à condição de grandes best-sellers do ano. Abre a fala de Otávio de Faria. Não me resta a menor dúvida, o quadro que o Sr. Armando Fontes nos deixa pintado do seu romance não é mais favorável à burguesia do que o do Sr. Jorge Amado, em nada mesmo. Estamos aqui diante de um romancista desinteressado, que viu e conta o que viu, do romancista incapaz de torcer o menor acontecimento para fazê-lo falar pró ou contra o partido ou a corrente a qual pertence. Fecha aspas. Embora tenha tido por parte da crítica de literatura dos anos 30 mais reconhecimento do que Caetés de Graciliano Ramos, no ano de lançamento, a ausência de Armando Fontes em algumas enciclopédias da literatura brasileira soa no mínimo estranho. A exemplo da Enciclopédia Brasileira do Instituto Nacional do Livro, publicada em 68, na qual não há qualquer menção ao autor, mesmo no capítulo dedicado à literatura regional, com destaque a outras obras de Sergipe. Já na Enciclopédia de Literatura Brasileira, Afrânio Coutinho salienta que Os Corumbas teve consagração de crítica e ganhou o prêmio Felipe de Oliveira, e afirma que enquanto José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz escreviam ficção interiorana do período, Fontes escrevia sobre a realidade urbana, o que também é apontado por Raimundo de Menezes no Dicionário Literário Brasileiro, no qual cita a crítica de José Ribeiro sobre Os Corumbas. Vem a crítica de José Ribeiro. Abre aspas. Os Corumbas merecem, sem favor algum, essa rara distinção. É um romance admirável, sem retórico pedantismo, sem ênfase. É romance forte, de aguda observação, de realismo sem agruras inúteis, de entrecho admiravelmente urdido na vida real de gente pobre, vítima indesperta de todos os exploradores da miséria honesta, dos que trabalham sem nenhuma garantia do bem-estar e ainda menos da felicidade. É o romance do proletário infeliz e desesperançado, vivendo entre ilusões e desenganos mortais. Fecha as aspas. O termo marginal comparece também na história concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bose. Bose afirma que o Nordeste, de onde vieram os clássicos do neorrealismo, tem concorrido com uma copiosa literatura ficcional, que vai do simples registro de costumes locais
a aberta opção de crítica e engajamento que as condições da área exigem. O autor afirma que trata-se de documentos vivos de uma novelística da terra e do povo nordestino. Os Corumbas e Rua do Siriri são narrativas sergipanas de Amando Fontes que teve o mérito de chamar a atenção para o submundo das populações marginais do Nordeste. Podemos pensar, então, em que medida, por meio da dicotomização nas representações da mulher, que são trazidas para o primeiro plano, Fontes aproxima-se da marginalização expressa nos romances de Raquel de Queiroz e Marques Rebelo, o que nos leva a considerar uma possível relação entre as obras e a buscar, além das semelhanças, as diferenças entre esses romances, uma possível representação no contexto de países de publicação. Das obras de Raquel de Queiroz, selecionamos Caminho de Pedras, romance que narra a trajetória de uma mulher em processo de conscientização política e emancipação. A classificação dessa obra como romance proletário reflete uma divisão teórica comum quando se trata do romance da década de 30, literatura social de um lado e literatura intimista de outro. Essa classificação, a nosso ver, é redutora e não permite maiores entrelaçamentos de dois planos que há no livro, o proletário e o amoroso, tendo em ambos a reflexão sobre o protagonismo feminino. A personagem principal de Caminho de Pedras é uma mulher que se emancipa na medida em que se conscientiza politicamente. Esse processo é acompanhado por um encantamento em relação ao companheiro de partido. No enredo, não causa estranhamento o julgamento moral da burguesia em relação ao término do casamento da personagem, fato que causa o seu desemprego. A surpresa evidenciada por Raquel reside no distanciamento entre o discurso e a praxis da militância de esquerda, no que diz respeito à igualdade de direitos entre mulheres e homens. O protagonismo feminino não está imune aos preconceitos morais da luta operária. Eu cito um trecho do romance. Sentia-se com a cabeça cheia de histórias novas, de mulheres heróicas, livres e valentes, esquecida naquele momento das contingências da vida, da disciplina doméstica, da cama comum, da promiscuidade e dos compromissos com alguém. Fecha aspas. A tentativa de emancipação feminina em Caminho de Pedras, em certa medida, dialoga com o desejo de autonomia da personagem Lenisa, de A Estrela Sobe, pois são personagens que desafiaram a ordem patriarcal. Nesse romance de Marques Rebelo, a trajetória de uma jovem aspirante cantora de rádio é narrada. O talento pessoal não é o bastante em uma indústria cultural nascente que se apropria do corpo e da sensualidade feminina. Assim como em Os Corumbas, a prostituição avizinha-se e Lenisa se oferece como mercadoria. Nos percalços da sua trajetória ocorre um aborto, ícone da decadência moral da personagem e da solidão feminina. A Estrela Sobe é um romance de solidão e de escolha. Lenisa se adequa parcialmente à moral burguesa e o seu esforço em realizar seu sonho tem algo de libertário. No entanto, a ordem patriarcal tem lugares marcadamente definidos para as mulheres. No caso da cantora de rádio, a prostituição também se avizinha. O mesmo podendo ser pensado em relação às mulheres de classe menos abastadas que vivenciam alguma forma de protagonismo de ordem sexual. Nosso projeto entende que os romances propostos para análise permitem traçar modos de apreensão da mulher na sociedade patriarcal na década de 30, sendo a prostituição o amálgama de um desvalimento feminino em seu caráter moral, social e econômico. Esses romances, sobre os quais poucos estudos foram realizados sobre a figuração da mulher, justificam que as pesquisas sobre obras desse período sejam elaboradas a fim de produzir novos materiais de estudo. Trata-se de um estudo que pretende discutir aspectos formais da construção dessas personagens, de modo a verificar em que medida tais aspectos refletem a criação literária na década de 30, considerando no contexto histórico, social e político do período a especificidade de temas relacionados à mulher. Em um período literário marcado pelo protagonismo dos desvalidos, a pesquisa procura identificar qual é a especificidade feminina de um desvalimento, cuja amálgama é a prostituição, em parte porque se trata de uma vivência da sexualidade que não se adequa tanto à normalidade burguesa quanto à moralidade do operariado de viés progressista. Pensamos que a prostituição constitui uma fantasmagoria para as mulheres pobres, em especial a mulher mulata, retratada em romances do período. O benetrício seria uma espécie de presença-ausência nos discursos normatizadores das condutas desviantes,
cabe refletir em que medida, no contexto histórico, político e econômico do Brasil na década de 30, a figuração da prostituta encerra imagens de modernidade ao ser associada à liberalização dos costumes e desconexão com vínculos tradicionais, ao mesmo tempo que personifica o que é público por meio da comercialização do próprio corpo. Desejamos, desse modo, investigar como as personagens femininas nos romances selecionados permitem pensar nuances do protagonismo das mulheres na década de 30 e os limites a elas impostos por uma moralidade pública que se mostrava problemática com a emergência de uma configuração burguesa da vida nas primeiras décadas do século XX. É isso que Muito obrigado, Maristela. Vamos agora ouvir Davi Lopes Vilaça, que está realizando o mestrado sob a orientação do professor Ivan Marx, e hoje vai falar sobre o romance Fogo Morto, O Olhar da Velhice. Obrigado, Evan. Obrigado, Estela. Obrigado a todos aí. Tenho que fazer uma pequena síntese da minha leitura de Fogo Morto aqui, não sei se deu certo, mas quero falar só que originalmente é um romance que eu não pretendia trabalhar na minha tese. Eu queria me focar só nos romances independentes dos Aninhos do Rego, aqueles que vieram depois do ciclo da cana-de-açúcar. Mas eu acho que as questões que eu trabalhei nesse romance acabaram me puxando para Fogo Morto, sobretudo as questões referentes à memória. Então eu vou tentar ler aqui. Fogo Morto é o único romance dos Aninhos do Rego protagonizado somente por personagens velhos. Nos outros romances, a juventude característica de seus heróis tende a determinar o enredo de cada história de forma mais ou menos semelhante. Tipos recém-iniciados na vida, esses personagens se descobrem submetidos ao peso de uma história que os antecede, de que não participaram, mas que de algum modo os define e limita em relação ao presente. São todos indivíduos em dívida com o tempo morto, com o passado e suas origens, sempre a reivindicar o seu direito sobre eles. A juventude que possuem e manifesta um desejo de viver da forma mais livre e espontânea opõe-se ao vínculo que involuntariamente mantém com o mundo da tradição ou com um destino que já se determinou. Sentem-se forçados a assumir uma identidade que não condiz com o que são ou pretendem ser, mas da qual, ao mesmo tempo, hesitam se afastar, como se com isso temessem já não se reconhecer. Gostariam, na maior parte do tempo, de romper os laços com o passado, de esquecê-lo e de guiar-se unicamente por sua própria vontade. Entretanto, é justamente na medida que não são de todo capazes de recordar o passado, tendo muitas vezes na conta de algo difuso e difícil de dar forma, que esse passado tende a incidir sobre o seu presente, negando-lhe qualquer possibilidade de desenvolvimento. Os heróis de Zé Lin são, antes de mais nada, indivíduos em dívida com uma memória. Talvez em nenhum de seus romances essa questão tenha sido trabalhada de forma tão engenhosa quanto em Pedra Bonita, que eu vou comentar brevemente aqui. Na história, Antônio Bento, herói de 17 anos, vive sob o estigma de um crime ocorrido há cerca de um século, do qual ele mesmo nada sabe e sobre o qual todos preferiam calar. Abandonado, ainda muito pequeno, aos cuidados do padre da Vila do Açu, desconhece o porquê de sua cidade natal ser considerado como um lugar maldito, um ninho de cobras, em função do que ele fora sempre objeto da desconfiança e da antipatia de todos. Na segunda parte do romance, porém, é enviado de volta à sua gente e à sua terra, onde finalmente se inteira do evento sinistro decorrido há tantos anos, envolvendo a figura de um santo e o massacre de muitos inocentes, bem como da história de uma maldição ligada à sua família. Em outras palavras, passa a saber, pelo retorno à sua casa e pelo reencontro com os parentes, da desgraça que a mundo se abateu sobre a região e que parecia ter selado para sempre o destino de todos, inclusive o seu, impedindo de ser, onde quer que fosse, qualquer coisa mais que um ejeitado, filho de gente maldita. O interessante é que, depois de Bento aprender sobre a história do lugar, depois de adquirir ele próprio uma memória sobre o passado e sua gente,
A mesma tragédia de há tantos anos ameaça se repetir agora, no seu presente, tal qual se deu antes devido ao aparecimento de um novo santo. Na trama do romance, isso à primeira vista só reforça a ideia de uma má resiliência ligada ao mundo do herói, que tende a se reconduzir sempre à mesma ignorância e à mesma violência, sem jamais sair do lugar. Assim parece ao próprio Antônio Bento. Entretanto, também se verifica que é no tempo em que o herói se inteira do passado e de suas origens, da história que ele conhecia, da história que ele desconhecia, mas que sempre o definiu, que esse passado como que se recompõe para ele, ameaçando destruí-lo, mas também o convidando a assumir, desta vez, um papel ativo, não predeterminado, no desenvolvimento de sua história. Bento é colocado diante da possibilidade de agir, de se definir a partir de seus próprios atos, e não de outros já transcorridos e fixados no tempo, como vinha fazendo até então. O gesto com que, nas últimas linhas do romance, arrisca-se para salvar a família, da qual por tanto tempo se manteve afastado e de que quase se esquecera, marca não só a readmissão numa vida de antes, mas a reintegração dessa vida no presente do herói, que assume por ela uma nova responsabilidade. Disso se depreende uma das principais funções que a ideia da recordação assume nos romances de Zé Lins. Recordar para seus personagens é mais do que conservar, do que reter na memória a imagem do que se perdeu, embora esta seja sem dúvida uma das suas principais inclinações. É também, ou pelo menos quer ser, trazer de volta à tona, estabelecer entre o antes e o agora a relação de continuidade, de modo a livrá-los da paralisia que uma precária delimitação dos tempos, a que se dá o nome de decadência, autoritariamente lhes impôs. Os heróis do autor não são vítimas de uma realidade passada, mas do próprio caráter passado de uma vida com que se sentem em dívida. O fato de essa vida ter se estratificado, fixado no tempo, pela sua passagem no tempo, é claro, mas sobretudo por esses personagens não conseguirem lidar, por diferentes razões, um lugar definido no registro da sua sensibilidade, parece de algum modo determinar a estratificação do próprio presente. É nesse sentido que o ato de recordar geralmente implica, no contexto dessa obra, uma tentativa de redimir, de devolver à realidade o caráter espontâneo da vida que para ela se perdeu. E é pelo fato de muitos desses heróis fracassarem, de definharem-se da impossibilidade de estabelecer qualquer continuidade com que os antecede, que tanto mais isso se revela neles uma necessidade e algo que em sua trajetória sempre os definiu. Em Fogo Morto, essas questões que a princípio parecem ficar para trás, por dizerem mais propriamente respeito aos heróis jovens do autor, atingem, na verdade, outro nível de problematização. A velhice de seus protagonistas se traduz, entre outras coisas, como uma impossibilidade de futuro. Uma vez que já não têm diante de si uma vida por viver e que não deixam nenhum legado, nada lhes resta além da conformação com que foram e com que se tornaram. Mas isto a nenhum deles é possível. O que o romance nos dá, com sua divisão em 3 partes e seus 3 heróis, é o registro de 3 relações essencialmente diferentes com o tempo que se consome, o tempo histórico, cronológico, que exaure e transforma, em oposição direta no quadro da narrativa ao tempo arcaico ou tradicional, em seu contínuo processo de renovação. Nosso primeiro olhar sobre a realidade é dado pelo velho Zé Amaro, morador do engenho Santa Fé, celeiro das antigas, cujo trabalho se desvalorizou pela competição com o produto industrializado da cidade. Fato curioso a seu respeito, o personagem, apesar da idade e também de ser criação de Zé Lins, autor comumente lembrado por seu memorialismo, não se detém em recordações sobre os tempos de juventude. A vida que viveu foi, na superfície, mais ou menos a mesma de sempre, sem fausto ou alegria, apenas agora se desnudando para ele numa dolorosa falta de sentido. Como alguém que nasce para a própria velhice, Zé Amaro adquire uma consciência de si mesmo e do mundo que provém diretamente da percepção do seu esgotamento. Todo o seu olhar está voltado para o presente, sobretudo para os aspectos de sua vida que o levam a percebê-la na sua esterilidade. O filho que nunca teve, a filha solteirona, o desprestígio do ofício, a decrepitude do corpo são elementos que assinalam para ele
a proximidade de seu fim. Não apenas o fim que naturalmente se impõe pela morte, mas de um que significa, em última instância, a impossibilidade de se reconhecer no que ele mesmo foi. A tragédia que ronda o celeiro, ao longo de todo o romance, pode ser definida como uma tragédia do estranhamento. Herdeiro de um mundo arcaico, de uma ordem tradicional, Zé Amaro está inserido numa esfera de valores que preza, acima de tudo, a capacidade de se renovar, de passar adiante e de transmitir. Como não pode fazê-lo, como é incapaz de participar do futuro, sente-se excluído também do passado, de que muito em breve já não restará memória. É assim que esse herói, habituado ao trabalho, à pobreza, ao autoritarismo dos coronéis e a outras circunstâncias penosas ou degradantes, depara-se somente agora com um aspecto insuportável de sua existência. O celeiro perdeu o gosto pelo ofício. O seu martelo para de bater, ou bate apenas para extravasar a revolta íntima do dono, na sua raiva contra tudo e contra todos. Ele agora reflete sobre si mesmo e sobre a realidade ao seu redor, colocando-se diante de um mundo onde já não lhe é dado se compreender. Em verdade, essa reflexão marca de um distanciamento que nos dá a dimensão real do drama do herói na sua exclusão de uma ordem a que esteve, mas já não pode estar integrado. Bem outro é o caso de Lula de Holanda, o senhor do decadente engenho Santa Fé, protagonista da segunda parte do romance. Sua trajetória é frequentemente analisada pelo paralelismo com a de José Amaro, como se celeiro e coronel fossem, na verdade, polos socialmente opostos do mesmo drama. E, de fato, os dois encontram nos laços que têm com certa tradição, uma tradição que não podem continuar, o motivo maior de suas angústias. Ambos se esgotam, ambos vivem sob a sombra de uma novidade que virá substituí-los. A usina para Lula de Holanda. Ambos têm filhas solteironas, que significam para eles o fim de sua linhagem. Mas é justamente por essas aproximações que a narrativa mais põe em evidência diferenças fundamentais entre eles, para além do que diz respeito à sua posição social. Embora esses heróis acabem se antagonizando na história, Zé Amaro se tornando uma das vítimas da injustiça do coronel, que o expulsa de suas terras, a maior oposição entre eles se faz sentir pela sua simples coexistência no romance, uma vez que representam relações inteiramente distintas com a realidade com que tem de lidar. A bem dizer, essa oposição me parece menos de classe do que de valor, pela forma como cada personagem se relaciona com o tempo que para ele se perde. A atitude de Lula de Holanda é geralmente definida como conservadora, que é, no entanto, que esse herói busca conservar. A diferença de Zé Amaro, o relato de sua vida tem início ainda nos dias de sua juventude, antes de tomar conta do então próspero engenho Santa Fé. Moço da cidade, como o chamam outros personagens, o coronel não pertence ao mundo rural de que se tornou herdeiro, pelo casamento com a filha do antigo proprietário. Pertence, como ironiza Antônio Cândido, à fina estirpe do Recife, agente dos Holanda Chacon, que pegou em armas contra o governo na Revolução de 48. Toda a sua soberba está apoiada sobre o passado heróico e sofrido dos antepassados. Mas dessa história, dos seus tempos de menino, ele também não participou. Sua reverência se volta para o prestígio de uma época de que não reteve memória, mas somente uma imagem, fixada para ele fora do tempo e excluída, portanto, de qualquer vínculo com o presente. Esse prestígio que o herói busca assegurar para si obriga-o ao luto constante por uma vida que ele não viveu e nem poderia viver. Na pretensão de ser digno desse tempo, termina por imobilizar-se para o presente. Senhor de engenho incompetente, humilhado pela consciência de sua fraqueza e de sua desimportância em comparação com os vizinhos ricos, Lula de Holanda se fecha sobre si mesmo, aferrando-se cada vez mais ao renome da família. Tem um ciúme doentio pela filha. Prefere vê-la sem casamento, a linhagem acabada, do que misturar seu sangue ao de uma gente inferior. Assim, sob a ilusão de conservar o passado, é o próprio coronel que impõe a perder, negando qualquer continuidade. Talvez a principal diferença entre os dois primeiros heróis do romance, seja aquela que estabelece Albert Camus em um homem revoltado, entre a figura do ressentido e a do revoltado. O ressentimento, diz ele, é sempre ressentimento contra si mesmo, contra aquilo que se é ou que se tornou, na amarga consciência do que se gostaria de ser e não é.
A revolta, por outro lado, insurge-se precisamente em defesa de algo que se é e que se recusa a deixar de ser. Tanto Lula de Holanda como Zé Amaro são personagens ressentidos, reconhecendo-se na sua impotência, na incapacidade de uma força que jamais tiveram. Mas mais do que isso, o celeiro sofre, ao contrário do coronel, o peso de uma desvalorização, a falta, portanto, de um valor que já se teve. Trata-se do valor do trabalho, do seu ofício. Valor não apenas no sentido econômico, mas sobretudo no de uma razão própria de ser. Perdeu-se para o herói o que outrora lhe permitira se sentir integrado, como Lula de Holanda jamais pôde, ao funcionamento orgânico de uma vida de antes. Zé Amaro não pensa em dinheiro. Não é a pobreza, mesmo em comparação com a riqueza dos senhores, que o humilha, mas o fato de ter se tornado obsoleto para um mundo onde já foi necessário. Assim, a revolta do personagem, que viveu sempre mais ou menos da mesma forma, não poderia deixar de estar marcada por uma nostalgia, que aqui não se deve confundir com saudosismo. Zé Amaro não quer voltar ao passado, quer continuar existindo para o presente, com a mesma familiaridade que teve antes com o mundo que fora sempre o seu, mas que já não pode reconhecê-lo e no qual ele próprio já não saberá se reconhecer. É ao seu olhar também que na história se descobre, pela primeira vez, a personagem engraçada do capitão Vitorino Carneiro da Cunha, o paparrabo, como todos gostam de provocá-lo, protagonista da terceira e última parte do romance. E é ao olhar do celeiro, também, que esse personagem primeiro adquire uma significação especial, além do aspecto cômico de sua figura. Naquilo mesmo que torna o capitão ridículo para os outros personagens, que o transforma em alvo de riso de todos, Zé Amaro reconhece uma força que preza e quer conservar. A princípio escarnecendo também da vida e dos modos de seu compadre, afeiçoa-se depois a ele, passa a tê-lo na conta de um menino grande, um filho a quem deseja proteger das maldades do mundo. O que Zé Amaro vê no capitão, além de sua autêntica bravura, é o conjunto de uma inocência, esse estado de fácil identificação com o mundo, e de uma integridade que a ele se tornaram impossíveis e que no outro quer resguardar. Parente arruinado do senhor de engenho, Vitorino é uma figura decaída, mas não decadente, porque ironicamente o desobriga de qualquer esforço de conservação. Tomado sempre por um delírio quixotesco, a realidade nunca lhe surge tal como ela é, mas em conformidade com certa conveniência sua. Assim, os meninos que dele caçoam pelas estradas, que de longe lhe gritam um apelido jocoso e perguntam pelo rabo de sua pobre montaria, são todos incitados por seus imaginários inimigos políticos, preocupados em desprestigiar sua imagem pública. Tudo que diz respeito à figura de Vitorino está, para ele mesmo, impregnado de importância e significado. Zé Amaro de Lula de Holanda precariamente se equilibram numa pose de força e autossuficiência, que a todo instante tem de reafirmar aos outros e a si mesmos. Mas Vitorino não precisa convencer. É o primeiro e único a acreditar na imagem do valor que se atribui, tornando-se ele próprio o maior admirador de suas façanhas. O coronel busca sua salvação junto a Deus. O celeiro, que não crê nessas coisas, tenta recuperar sua dignidade pela associação com outra força maior, a do cangaceiro Antônio Silvino. Os dois personagens se assemelham à medida que se colocam como figuras a serem redimidas, à espera que um auxílio externo venha lhes restituir a honra perdida. O capitão escapa a isto porque para ele não há, em seu devaneio, qualquer ruptura entre o que é e o que deveria ser. Dos três, o que mais se move pelo cenário, o que mais transita no convívio com diferentes grupos sociais, até por não pertencer exatamente a nenhum deles, Vitorino se destaca por ser aquele que permanece sempre igual a si mesmo, seguro da sua identidade, em um lugar próprio no mundo que nada nem ninguém lhe poderia arrebatar, enquanto os outros heróis, estáticos em sua angústia, afundam cada vez mais numa contínua descaracterização. Mas a integridade do personagem só pode ser garantida por sua ruptura com o real, especialmente por sua ruptura com o tempo. Vitorino não tem olhos para a decadência que pesa sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre ele mesmo, sobre seu corpo velho e desgastado. Não compreende que nada do que vê estará aqui amanhã, que este mundo se perde. Sonha com sua candidatura política, com as reformas que implementará, com os impostos que cobrará do senhor de engenho, impondo justiça a todos. Para o capitão,
os caminhos estão todos livres e o futuro é uma aposta certeira. À medida que compreendemos a discrepância entre sua harmonia interior e a desordem do meio, o autor se mostra capaz de, por meio também desse herói, dar expressão à sua visão melancólica das coisas. O fato de esses três heróis se mostrarem radicalmente diferentes entre si parece de algum modo condição para que cada um deles pudesse existir separadamente, porque encarnam, como indivíduos, disposições que em outros personagens do autor, em seus heróis mais jovens, andam geralmente confundidas e difíceis de separar, fazendo-se sentir, no entanto, sempre necessárias para o equilíbrio de certo drama que se busca representar. O conservadorismo de Lua de Holanda e o idealismo de Vitorino, tão bem delimitados em cada um, permitem a expressão mais plena desse traço característico de Zé Amaro, sua nostalgia, que não é exatamente fácil de definir. Trata-se, em verdade, do único herói do Zé Amaro, do romance, que de fato confronta a realidade, ainda que apenas um nível subjetivo. Nem o coronel nem o capitão são capazes de se colocar diante da história com H maiúsculo. O primeiro a nega, o segundo não a vê. Entre a paranoia de um e o devaneio do outro, se situa a revolta de Zé Amaro, a quem coube o pesado fardo de uma consciência decorrente da perda de sua familiaridade com o mundo. E é também o único herói que de fato se modifica no decorrer da narrativa. Os outros dois se desnudam na sua complexidade, mas permanecem mais ou menos os mesmos do começo ao fim, presos às obsessões que os excluem, para o infortúnio de um e a felicidade do outro, de um desenvolvimento próprio no tempo. Zé Amaro, por outro lado, sente o efeito da idade sobre seu corpo e o peso de um esgotamento cada vez maior sobre sua história. O seu olhar se transforma à medida que vai perdendo as referências do que costumava ser a sua vida. A filha enlouquece, é mandada para o sanatório. O senhor de engenho expulsa da casa onde nasceu. A mulher o abandona. Os vizinhos o estranham por seus modos ariscos, por seus hábitos noturnos, por seu aspecto doentio. Passam a chamá-lo lobisomem e fogem dele, acreditando realmente tratar-se do monstro. Os cachorros latem para ele, ao que o celeiro pensa consigo. Latiam para todos os estranhos. Por fim, o próprio Zé Amaro se olhará no espelho, à procura dos traços que o tornam tão repugnante e que aos outros já não permitem se reconhecê-lo. Com esse herói, o romancista logrou realizar algo novo em sua obra, que também não se repetiria nos romances seguintes. Se em Fogo Morto se pode falar mais, na verdade, do que em qualquer outro romance, em Drama da Memória, esse drama se dá já não sob a perspectiva de heróis que esquecem o passado, que se sentem culposamente na obrigação de recordá-lo, mas sobretudo pelo olhar desse herói, que é aquilo mesmo de que se esquece, na certeza angustiada de seu desaparecimento. Zé Amaro, relegado pelo mundo e pela ordem a que pertenceu, antecipa, em sua própria solidão, o destino desse mundo e dessa ordem, que muito em breve também deixarão de existir. Seu olhar do próprio passado a se tornar consciente de sua descaracterização e do seu desaparecimento. Seu suicídio, nas páginas finais do romance, é o gesto derradeiro de sua revolta e a afirmação última de um valor que já teve. E é isso aí. Obrigado, Davi. Bom, antes de passarmos às questões, eu gostaria de fazer um breve comentário, menos propor perguntas, mas talvez provocar um pouquinho os dois que apresentaram as suas pesquisas. Com essas duas primeiras mesas do seminário, nós já vimos que o romance de 30, de fato, projeta um conjunto de vozes, não é? Tivemos 5 aqui já tratadas, não é? Dionélio, José Lins, Amando Fontes, Raquel de Queiroz, Marcos Ribeiro, poderíamos ter ainda uma série de outras. E isto é extraordinário porque mostra a dificuldade de dizer o que é o romance de 30, embora todos reconheçamos um fundo em comum nessa narrativa, mas essa dificuldade é positiva na medida em que os estilos se apresentam variados, não é isso? Então, eu me lembro, quero lembrar com vocês
de um balanço que o Mário de Andrade propôs no final da década, em novembro de 39, tentando escapar um pouco daquela divisão que percorreu a década de 30 entre socialistas e espiritualistas, né? A Maristela chegou a mencionar isso. E então Mário de Andrade escreveu 2 artigos que ele intitulou Psicologia em Ação e Psicologia em Análise. Não é? Naturalmente não dizendo que havia uma estrita divisão entre técnicas narrativas, mas supondo que isto nos auxiliava a refletir sobre determinadas atitudes de romancistas de 30, atitudes que se traduziam como técnicas narrativas. Bom, eu vou ler apenas o trechinho em que ele sintetiza essas diferenças. Ele diz: uns, referentes, repito, aos romances de 30, uns preferem fazer psicologia em ação, isto é, determinar os caracteres e as reações psicológicas pelos atos, frases e gestos das personagens, ao passo que outros preferem a análise direta, a introspecção, a registração da dinâmica psíquica independente da ação. Tais distinções nada têm de leis intransponíveis. Com isso, o Mário se centra no problema da técnica narrativa, querendo um pouco se distanciar daquela divisão meramente ideológica que estava presente no decênio. Pois bem, o que me chama a atenção, ouvindo as 2 falas, é que justamente ao tratar a psicologia em ação, o Mário aponta como os 2 principais romancistas de 30, Raquel de Queiroz e Marques Ribeiro. Não é? Não fala do Armando Fontes, mas imagino eu que o Armando Fontes tenderia também a psicologia em ação mais do que o que ele considera psicologia em análise. E no artigo em que ele se debruça sobre a psicologia em análise, ele passa assim, não muito boa vontade pelo Ciro dos Anjos e o Graciliano Ramos, e se detém, assim, admirado no Zé Lins, né? Dizendo que para ele o Zé Lins era um analista agudíssimo, mesmo parecendo muitas vezes aos leitores um autor mais ligado à ação. Mas para o Mário de Andrade, e o curioso aqui, e o texto de 39, portanto, anterior a Fogo Morto. Né? E hoje aqui, a Maristela fala das fraturas sociais e como a imagem da mulher está neste romance de 30. E o Davi se centra na ideia de recordação, não é? Que é profundamente analítica, né? Por parte do romancista. Então, eu gostaria um pouco de propor, pensar, Maristela, se você acha que essa técnica da psicologia em ação tem que ver, no caso desses 3 romancistas, que se voltam para o tratamento da figura da mulher nesse período, não é? Na medida em que, com isso, a figura da mulher, dentro do romance de 30, estaria distante da figura do fracassado, que é eminentemente masculino nesse romance. Não é? E, ao Davi, eu gostaria de propor que pensasse um pouco como que isso que o Mário aponta em 39, né, repito, anterior ao Fogo Morto, se tornaria mais acentuado, talvez, em Fogo Morto já nos primeiros anos da década de 40. Bom, eu achei interessante essa colocação. Eu precisaria, eu acho que, aprofundar um pouco mais no texto do Mário e ver em que medida tem esse diálogo, né? O que eu tenho buscado na pesquisa é pensar assim, bom, se uma marca do romance de 30 é a representação do desvalimento, né? Pensar o desvalimento, como que seria esse desvalimento pensando o viés feminino? Né? Então, assim, me parece que é um diálogo interessante aí que você está propondo. O ponto que nós avançamos na pesquisa, que eu avancei na pesquisa, é como se houvesse uma figuração da mulher e isso está caminhando para pensar esse desvalimento, como que ele se configura também com a prostituição. Tanto que, assim, quando eu comecei a pesquisa, inicialmente eu vou pensar a figuração da mulher e continua sendo a figuração da mulher. Mas a questão da prostituição está se impondo como nos romances que eu analiso. Então, começa com no Caminho de Pedras, ali você tem uma questão da mulher militante, a mulher que vai se conscientizando politicamente, e aí todo o comportamento dela. E isso implica, por exemplo, em algumas
algumas perdas, né? Então, assim, à medida que ela se emancipa, isso passa por um protagonismo, né? Provisoriamente eu chamo de protagonismo de ordem sexual, não sei se vai continuar se dá pra gente pensar exatamente com esse termo, mas pelo menos é o que está se mostrando, né? Que aí tem uma moralidade que vai se impor em relação a essa mulher a ponto dela perder o trabalho, e aí vai passando por várias questões ali que parece que é como se a prostituição ela não está só relacionada à atividade, ela está enquanto acho que fantasmagoria mesmo, né? Então eu acho que seria interessante, confesso que eu vou ler esse texto para ver que medida tem esse diálogo, eu preciso pensar a partir desse olhar, que medida esse olhar do Mário também contribui, eu acho que é bem interessante. No caso do Caminho de Pedras, onde se esperava que houvesse ali um viés mais progressista, ainda existe uma moral uma visão uma moral muito rígida em relação ao comportamento dessa mulher e à emancipação dela. Nos Curumbas, que aí vai trabalhar bastante essa questão da migração, dessa família que vai para a cidade grande, e aí como que existe uma moralidade que vai colocar o casamento como sendo uma promessa de felicidade, e justamente uma das filhas dessa promessa de casamento, ela se relaciona com o noivo antes do casamento, enfim, ela se relaciona sexualmente com ele, e aí cai também da família não aceitar, e ela é colocada para fora de casa, e aí não tem muito, acaba ficando... Quer dizer, vai tudo caminhando para esse desvalimento, né? E esse desvalimento, eu fico me perguntando assim, como que esse desvalimento pode ser pensado no viés feminino? Então você tem assim, um desvalimento pensando na questão do camponês, do proletário, mas e a mulher? Né? E me parece, pelo menos até o ponto que eu avancei, que esse desvalimento passa muito pela questão do corpo. Então no caso, por exemplo, da mulher que que pretende, né, que ela deseja uma emancipação por meio do trabalho, do rádio, a cantora de rádio, que passa pela questão da indústria cultural, né? Então assim, esse corpo também é mercantilizado. Então é buscar desse desvalimento o que é especificamente feminino. E me parece que passa muito forte essa questão do corpo. E já na Rua do Siriri, já é o olhar para dentro desse cotidiano mesmo das meretrizes, e o que delas ainda elas trazem dessas histórias, dessa moralidade, né? Em que medida é possível pensar o país nesse momento, o contexto político, né? E o corpo está ligado à ação. A ação. Então, por isso eu fiquei pensando, quando você falou da questão da psicologia, a ação, me veio muito forte essa questão do corpo. Acho que vale a pena, sim. Agradeço. Acho que vale a pena, de repente, pensar como que essa psicologia e a ação aí pode dialogar com o corpo, né? Com o corpo feminino. Com o corpo feminino. Na história. Na história. Esse contexto político. Eu iria por aí. Isso, acho. Eu iria por aí. Você pode repetir a observação do Mário sobre os alunos? Na verdade, eu não li. Quer que eu leia? Não. Claro. Ele diz assim: outro na lista de absoluta primeira ordem é Lins do Rego. Lins do Rego é um mundo. Para mim, a maior personalidade de romancista que já tivemos. Tem ação, tem documentação social, tem sabor regionalista. Mas, a meu ver, uma das suas qualidades mais fortes é a descrição de almas. Se buscarmos um dos seus romances mais de ação, mais repletos de anedotas e documentação regional, como o esplêndido Pedra Bonita, que você falou, ainda o analista vivaz aparece com grande clareza. E ele segue defendendo a ideia de que há, assim, na sondagem dos Zé Lins, essa forte tendência à análise de personagens mais do que a descrição das suas ações. Então, eu gostaria, talvez, você pensar um pouco sobre como essa recordação, que é inativa por excelência, se ela se acentua ou não no fogo, na passagem, por exemplo, Pedra Bonita para Fogo Morto. Eu acho. Você fala de heróis velhos. Sim. Os heróis velhos são ainda mais inativos do que os heróis jovens. Né? Sim, são heróis de fato impossibilitados de ação por causa do futuro. Eu acho que Fogo Morto é muito cativante a forma como os três heróis são tipos psicológicos ali muito completos, assim, verossímeis, mas ao mesmo tempo como você sente que há uma espécie de equilíbrio entre eles que
em função dessa coisa que nos outros heróis está meio confundido, no Pedra Bonita, no Antônio Bento, no Lourenço de Pureza. Todos eles estão marcados por impulsos que ora são desejos de recordar, ora são desejos de conservar, no sentido final da palavra, de se ter um passado, ora uma espécie de idealismo que você não sabe que é exatamente uma falta de diálogo, uma espontaneidade que eles nunca tiveram, coisas assim. E isso faz parte do equilíbrio, eu acho, psicológico desses personagens jovens. Agora, em Fogo Morto, ele dá 3 heróis que cada um eles são diferentes, mas eles representam, eu acho, essas disposições bem confundidas nos heróis jovens, né? Como eu comentei, eu acho, esse conservadorismo e tal. A minha tese, eu não acho que um romance como costumamos dizer, exatamente dividido entre 3 heróis. Eu acho que o José Amaro é a linha principal da história, assim, ele sobressai aos outros, justamente porque ele é uma figura de uma consciência com a história, que é aquele que se desenvolve no tempo, né? Eu acho que, de certa forma, ele é libertado como personagem em função da existência desses outros 2, que eu acho que são contrapartes dele. Ele se livra do idealismo, do conservadorismo, assim, e cria essa outra coisa que é em José Amaro, que essa nostalgia mais bem delimitada. Estão a se investigar. Assim. Claro. Bom, podemos abrir as questões? Ninguém? Então, podemos encerrar, não é?